Olá, tudo bem com você? Eu sou a Adriana Guimarães da Odara Holística Tarô e essa é a nossa leitura para o mês de julho, signo de Virgem. Antes da gente começar, gostaria de lembrar vocês que essa leitura ela é uma leitura geral e atemporal. Ela pode ressoar com o seu momento presente, como ela pode ser uma situação que você já viveu, né? Que você já vivenciou. Portanto, pegue dela somente aquilo que de alguma maneira te ajudar. O que não, você deixe, né? Talvez em outro momento da sua vida ela faça sentido. E desde já, se você gostar da leitura, eu peço que você dê seu like, que você se inscreva e que você compartilhe para que o YouTube possa divulgar esse conteúdo, ele possa chegar e ajudar mais pessoas. E para quem tiver interesse numa leitura particular, na descrição do vídeo tem o meu link, é só entrar em contato comigo por lá que a gente agenda. Então eu estou aqui hoje, nós vamos utilizar o tarô de Marcélia. Eu vou fazer uma leitura onde nós lemos os arcanos maiores, complementados pelos arcanos menores. Então eu tô terminando de tirar as cartas aqui para vocês, pra gente já poder começar. Então vamos lá, vamos ver qual é a mensagem que tem para vocês, virginianos, para esse mês. Então vamos lá, primeiro momento, o diabo, a força, o eremita. Segundo momento temos a morte, a torre, o enforcado. Então vamos lá. Acho que não vai ficar muitas pedras sobre pedras aqui esse mês para você. Junto com o diabo, nós vamos colocar o 4 de espadas, depois vem o 2 de copas, depois o 7 de espadas, o 10 de copas, o 4 de ouros e o 5 de espada. Nossa, Virgem, vamos lá, né? Não vai ficar pedra sobre pedra aqui, não. Então, assim, né? Vamos colocar aqui para você a seguinte situação. Carta do diabo, juntamente com o 4 de espadas, que é uma carta que fala de solidão, que é uma carta que fala de como é que eu vou te dizer assim, é aquela carta que me fala que eu estou num momento de uma profunda amargura, né? E aí eu me encontro solitária, né? Então assim, né? O diabo aqui, ele pode estar representando duas situações. Ele pode estar representando as suas sombras referente, né, a algum medo, algumas questões que você tem dificuldade em lidar, né, com a sua vida. E em função disso, você se fecha, você se coloca de uma maneira apartada das pessoas. Outra situação que eu posso estar sendo colocada aqui com esse diabo é que uma pessoa muito materialista, muito egoísta, uma pessoa individualista, uma pessoa que muitas vezes age de má fé, que manipula, que tem toda uma postura antiética, né? Essa pessoa, ela colocou você, né, nessa condição de isolamento. Talvez você esteja convivendo com uma pessoa que é dessa maneira, né? Então, é a questão justamente da solidão a dois, né? Quando a gente vive um relacionamento ou vive com um grupo, com uma pessoa em especial, seja no campo do trabalho, familiar, e que esse egoísmo, esse individualismo, ele é tão grande, né, dessa pessoa, que sobra para você só estar solitário, né? Como se você tivesse uma convivência com uma pessoa
que no final das contas te deixa sempre sozinho, sozinha. No final das contas você sempre tem que tomar, organizar sua vida, fazer suas coisas sozinha, porque acho que essa pessoa ou essa situação, né, ela simplesmente não é recíproca com você, né? Muito pelo contrário, você tá sempre tendo que fazer tudo sozinho, sozinha por você diante, né, dessa postura, né, dessa pessoa em especial. E aí vem a carta da força, juntamente com o 2 de copas, tá? A carta da força, ela fala de uma necessidade que eu tenho de buscar em mim a minha coragem, a minha virtude para dominar e tomar as rédeas de uma situação. Percebam que a Lady, ela está aqui de uma maneira muito calma, tranquila, sem esforço, abrindo a boca de um leão, né? Então, eu percebo assim que de alguma maneira, né, você precisa encontrar em você, né, essa força. Talvez nesse momento de solidão aqui, você precisa olhar para você e encontrar uma força para que você dê conta de buscar parcerias ou ajuda de pessoas para que você possa sair dessa situação, para que você possa se desvencilhar, né, dessa energia que de alguma maneira está te consumindo a todo dia, a todo momento. Nós podemos estar falando aqui de uma pessoa persuasiva, nós podemos estar falando aqui do ambiente de trabalho em que eu tenho um chefe que é extremamente invasivo, negativo e que de alguma maneira manipula, né, as pessoas, né, causa constrangimento, vamos imaginar assim, né? Posso estar falando de um companheiro, de uma companheira que tem essa postura, né, persuasiva, autoritária, individualista, egoísta, né? Posso estar falando de um familiar, né? Posso estar falando de várias situações, né? Cada um vai adequar a sua realidade. De qualquer maneira, né, essa realidade, essa energia, né, que vem desse diabo te deixa nessa condição de uma solidão profunda, né? E aí você precisa encontrar forças para buscar, né, uniões com pessoas ou parcerias com pessoas ou situações ou uma entidade, né, no campo material mesmo, né, que nós estamos falando, para que te dê um apoio, para que você consiga, né, fazer uma caminhada para frente, né? O eremita é uma outra carta que fala dessa solidão. Mas só que do eremita, o eremita ele busca se fechar, entrar em reclusão, para que ele possa buscar o autoconhecimento, buscar sua sabedoria. Ele é desprovido dos bens materiais, né? O eremita ele caminha com muito pouco, com muitos recursos reduzidos, então talvez você vai precisar de buscar recursos para que você dê conta de desvencilhar dessa situação, dessa energia, né? E talvez isso significa dizer que você vai ter que, né, fazer isso optando por pouco, né, por ter poucos recursos, mas buscando iluminar o seu caminho. Por quê? Porque depois vem o 7 de espadas, né? O 7 de espada fala de malícia, fala de trapaça, fala de mentiras, né? Fala de intriga. Então, é isso, você também vai precisar ter uma sabedoria muito grande interior para que você possa perceber tudo isso que está acontecendo. Então, para algumas pessoas pode ser que essa pessoa ela é tão persuasiva, que ela te coloca nessa condição, né, de um isolamento e você nem percebe, ou você não está conseguindo ter forças para perceber.
sabe? E talvez isso tudo vem mascarando o que de fato está acontecendo, o quanto desleal, o quanto de mentira estão sendo contadas, manipuladas, né? Então, você precisa buscar em você uma sabedoria, uma luz, para que você possa perceber, né? Então, você precisa buscar uma força. Talvez você precisa se unir a pessoas de fora que estão vendo a situação de fora para que possam te ajudar a perceber o que está acontecendo por dentro. Então, eu percebo aqui, ô Virgem, que essa mensagem vai para alguém que de alguma maneira está vivendo uma situação e que não consegue perceber o que de fato está acontecendo. É como se você estivesse sendo tão manipulado, tão, de alguma maneira, como é que eu vou dizer assim, coibido até, né? Que você não consegue de fato perceber o que está acontecendo, o quanto você está preso na situação, o quanto essa situação está te causando amargura, o quanto essa situação está te aprisionando, está te isolando. Eu sinto que você está isolado das pessoas, do mundo, entende? Então, e talvez essa pessoa de alguma maneira foi te levando, foi te contando histórias, foi te manipulando, foi te colocando empecilhos para que você estivesse próximo das pessoas, né? Enfim, e aí você se encontra aqui, né? Muito isolado, muito na força ainda dessa pessoa. Então, essa carta da força aqui, ela pode ser a sua reação, como pode ser você buscar uma ajuda fora de alguém que tenha muita força para poder te ajudar a te dar um respaldo para que você consiga perceber o que está acontecendo, para que você possa olhar a realidade, né? Olhar, iluminar e olhar a realidade do que está realmente acontecendo com você. E é muito comum esse tipo de coisa em situação abusiva, né? A pessoa não vai percebendo o que está acontecendo, né? Quando ela se dá por conta, ela tá até o pescoço. E aí, às vezes, ela não consegue encontrar forças para sair. Então, no segundo momento, a primeira carta que aparece aqui é a carta da morte, que está justamente embaixo da carta do diabo. Então, o tarô tá falando assim para você, você precisa perceber essa situação, você precisa ver o quanto você tá isolada, o quanto você tá numa situação de vulnerabilidade, o quanto você precisa buscar ajuda para você poder perceber o que está acontecendo, para que você tome consciência, né, do quanto manipulada, dominada você está sendo diante de uma pessoa muito provavelmente sem índole, né? Diante de uma pessoa muito provavelmente sem caráter, sabe? Então, o tarô tá falando para você buscar essa força, buscar esses elementos, olhar para a situação de verdade, para que você dê conta de ceifar, para que você dê conta de transformar, sabe? Para que você dê conta de fechar isso e ir ao encontro da sua, fechar com não é uma felicidade, uma satisfação de se ver livre, né? Dessa situação, de se ver livre desse isolamento, né? Dessa solidão que você está vivendo. Então você precisa ter, acho que apoio, acho que você precisa abrir seus olhos para que você dê conta, né? De cortar, para que você feche isso tudo com paz, com tranquilidade, para que você se reconecte com você mesmo, né? E olha só, a segunda carta que sai depois da carta da morte é a carta da torre. A carta da torre fala pra gente que a gente precisa também libertar a nossa própria mente. Provavelmente essa pessoa, ela conseguiu colocar tantas coisas para você, tantas mentiras que passaram a ser incorporadas por você como se fossem verdades absolutas, né, de que você não estava sendo manipulada, que você não está numa solidão isolada, né? Então, você precisa perceber isso que está acontecendo, porque há um certo apego,
há um grande apego. Esse apego pode ser dessa pessoa que é permissiva, permissiva não, que é invasiva, né? Ou pode ser justamente você também vivendo uma dicotomia da seguinte maneira, né? Você tá aqui, você tá numa solidão, você tá isolado, né? Mas você acredita que talvez é melhor assim, que, né, pelo menos você tem um relacionamento, pelo menos você tem um emprego, né? Então, você precisa abrir a sua cabeça. Não tá bom, sabe? Ninguém tem que ficar sendo submetido a ninguém, ninguém tem que ser colocado, ninguém tem que ser enganado, ninguém tem que ser manipulado, entende? Né? Então, precisa mudar a sua forma de pensamento. Ninguém precisa passar por isso, nem deve. E aí tá aqui, ó, confirmando, você já sofreu, se sacrificou, né? Você até se afastou de tudo, de todas, para estar nessa situação, para conviver com essa pessoa. Então tá aqui, você já se sacrificou. Agora você tá aqui resignado, estagnado, sabe? E aí tá aqui, ó, a carta 5 de espada fala de sofrimento, fala de separação com dor. Então você já está sozinho e sozinha, sabe? Você só precisa desapegar, você só precisa deixar cair por terra. Porque no campo do mental, no campo das energias, sabe? Você essa situação já fracassou. Ela já fracassou. Ela já foi um fracasso emocional, psicológico, mental, sentimental, entende? Então não tem mais o que cultuar aqui. Então assim, para você, Leão, a mensagem, Leão não, Virgem, para vocês, virginianos e virginianas, a mensagem é bem clara. Você precisa perceber o quanto você está vulnerável nessa situação, o quanto você está sendo manipulado, o quanto você está sendo colocado como numa condição de menos, o quanto você precisa buscar pessoas e ajuda para que você possa perceber tudo isso e você dê conta de cortar, e você dê conta de encerrar isso para que você encontre a sua paz interior, para que você possa deixar cair essa forma de pensamento, para que você possa sair dessa estagnação, certo? Então esse mês de julho pede para você olhar de frente, não com uma cortina de fumaça, olhar para a realidade, perceber quem é quem são essas pessoas ou quem é essa pessoa, tá? Perceber você para que você possa fazer uma transformação. Porque com certeza ninguém deve e ninguém merece viver numa situação dessa maneira, tá? No fundo do maço tá o 7 de copas. O 7 de copas fala de força para vencer os obstáculos. O 7 de paus, ele também fala de utopia, de ilusão, entende? Então, você está vivendo uma ilusão. E aí, essa ilusão acaba te deixando com aquela falsa ideia de que você tem tudo o que você gostaria de ter. E aí você está apegado a essa ilusão. Então, precisa deixar isso cair, né? Precisa deixar cair urgentemente. Então, o mês de julho pede para você olhar para essa situação de frente, buscar ajuda, buscar opiniões de fora, porque as pessoas veem de outra maneira, para que você possa ver com os olhos verdadeiros e real e deixe cair essas suas formas de pensamento, sabe? Que você deixe, que você saia dessa condição, porque essa situação já fracassou. Isso não é mais um relacionamento, né? Isso é muito provavelmente uma prisão emocional. Por isso que você tá nessa solidão danada, né? E por isso que isso te oprime e de alguma maneira essa pessoa tem um poder muito grande sobre você, tá bom? Uma última carta aqui com o Lenormand. Uma carta, por favor, para fechar essa leitura. Então, ó, exatamente isso, tá? Você precisa vencer essa montanha. Você precisa subir, escalar, enxergar que tem outras coisas aqui. Você precisa descortinar. Essa é a solução do caminho, tá? Você precisa abrir seus caminhos.
Você precisa enxergar as coisas como elas são. Você precisa vencer essa barreira para que você possa enxergar para frente, sabe? Então, aqui tá falando para você, vença essa barreira, né? Dessa ilusão de que as coisas estão bem. Você tá vendo as coisas de um outro patamar, né? De cabeça para baixo. Mas a vida, ela acontece de cabeça para cima, né? Então, você precisa vencer essas ilusões para que você possa abrir aí e solucionar essas questões da sua vida. Tá bom, Virgem? Eu espero que de alguma maneira tenha ajudado e faça uma análise sobre a situação. Se for preciso, busque sim ajuda, né? As pessoas precisam sim interferir quando a gente vê uma situação em que alguém está vulnerável, né? E esse alguém vulnerável sempre precisa de ajuda, tá bom? Se você gostou, dê seu like, se inscreva, compartilhe. E semana que vem a gente retorna aqui com a leitura semanal. Um forte abraço, Virgem, e até lá!